Finda o mês, mas não findam as esperanças. Ele trouxe experiências e o novo mês que inicia, com certeza, nos enche de fé e esperança. Tempo de semear está no ar. O programa tem ministração da palavra, tem louvores com a nossa querida Maria Luísa, o Flavinho, eles que são filhos da nossa querida irmã Elisângela, vieram louvar e adorar o Senhor. Nós temos um bate-papo muito legal. Não perca, avise sua família, avise lá os amigos que Tempo de Semear está uma bênção para todos nós. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Espírito de temor, mas de ousadia, onde eu te
E o nosso Congresso de Missões está chegando. São 25 anos de congresso. Congresso de Missão da Assembleia de Deus em Castanhal, no estado do Pará. E nós já estamos recebendo os nossos missionários, aqueles que são enviados para o campo em outros estados e países. E desta feita nós estamos recebendo o pastor Narcésio e sua esposa, missionária Maria José. É um prazer muito grande recebê-los em tempo de semear. Prazer é nosso de estar aqui para falar um pouco daquilo da obra do Senhor que estamos ali realizando no estado do Ceará, especificamente em Brejo Santo. Brejo Santo, né? Muito bem, irmã Maria José. Há quanto tempo vocês estão neste lugar? A paz do Senhor a todos. E como meu esposo já falou, né? A gente já estamos ali há praticamente 15 anos que saímos de Castanhal para essa missão. E até aqui nos ajudou o Senhor. Muito bem. Irmã Maria José, vocês foram enviados por qual campo? Irmã Laudi, nós fomos enviados pelo campo de Adelândia em 2011. 2011, né, pastor Narcésio? 2011. E só que hoje vocês já estão agregados ao campo de Castanhal, não é isto? De Castanhal. Pastor Olivar. Pastor Olivar Barbai. Muito bem. O senhor quer contar um pouquinho da experiência do primeiro momento, quando vocês chegaram lá, como vocês foram enviados? O senhor gostaria de contar um pouquinho da experiência? Sim, é uma experiência que até hoje está marcada. Porque a gente saiu, como a minha esposa falou, a gente saiu no dia 2011, né, para o campo missionário, e chegamos lá no sertão do Piauí. E com uns 3 a 4 meses eu fui diagnosticado com mal de Parkinson. E aí eu não abri mão da obra e fiquei lá. E fomos transferidos para o Goiás, vim para o Ceará, e aí a gente ficou aguentando a obra e com muitas dificuldades, mas até hoje estamos lá. A doença não impediu eu fazer a obra de Deus. Certo. E, irmã Maria José, para você, como foi largar Castanhal, o seio da igreja onde você congregava, família, e chegar no campo missionário, em outro estado, mesmo sendo o Brasil, a alimentação muda um pouco, não é isto? Pessoas não conhecidas, como foi essa experiência para você? Se eu disser que foi fácil, não foi. Foi muito difícil sair, porque a gente sempre foi daqui, de Castanhal, especificamente do Jaderlândia, né? E a gente deixou nossos negócios, que nós éramos comerciantes, nós deixamos nossos negócios, deixamos a nossa casa, deixamos filho, a minha voz embarga quando eu falo de filho, né? E deixamos a nossa igreja, a nossa fartura, né, que tem aqui em Castanhal, que você tem opção, você pode escolher para onde ir, e tem movimentos belíssimos, movimentos grandiosos, todos com a presença do Senhor. Então deixar tudo isso foi muito difícil, e na parte financeira também foi muito difícil, mas o que eu mais demorei foi a fase da adaptação. Clima, comida, né? Tudo isso eu digo assim que a gente mudou do vinho para a água. Pois é, e pastor, essas dificuldades, esses desafios que foram enfrentados e superados também, o que moveu vocês, o que deu força a ficar, foi exatamente o quê? O amor pela obra missionária. O amor pela obra. O amor, porque se não for o amor, a gente não faz. Eu converso, isso, olha, para a gente fazer a obra do Senhor tem que ter convicção da sua chamada. Então quando a gente tem amor e convicção, nada impede. Verdade. Irmã Maria José, eu sempre tive uma curiosidade, eu já estive visitando campos missionários, eu fui no Piauí, fui lá em Juazeiro do Norte, porque
pelo que consta, o lugar onde vocês estão é bem pertinho de Juazeiro, Sim. né? Eu estive lá com o pastor Sérgio, a irmã Shirlene, né, no campo missionário. Recentemente eu estive no campo missionário em Paraguai, como visita apenas. Mas como é chegar num campo para abrir o trabalho? Como é que se dá início a uma obra assim? Olha, é a fase mais difícil. Porque, por exemplo, quando nós fomos para o campo, a gente foi assumir um trabalho que já existia. Ah, tá. Já Fomos dar existia. continuidade. Porém, de lá que foi no Piauí, né? Quando a gente veio para o Goiás também a gente deu continuidade. Quando nós chegamos no Ceará, em uma cidade com o nome de Penaforte, lá a gente foi iniciado zero. E a gente não sabia por onde começar, porque não tinha uma pessoa para nos guiar, né? Então era o próprio Espírito Santo. E ali o Senhor nos deu estratégia para começar com criança, né? Sair na rua, batendo de porta em porta, convidando as crianças que ir para a igreja, que ia ter pipoca, que ia ter isso, que ia ter brincadeiras. E ali a criança ia, o pai acompanhava, e assim foi começando o trabalho. A fase de todas que nós já passamos assim a respeito de trabalho em si, começar do zero assim é muito desafiador. Em algum momento vocês sentiram o desejo de desistir? Em muitos momentos, irmã. Em muitos momentos, como meu esposo disse, se não tiver convicção, volta. Se não tiver determinação da chamada. Muitas vezes eu falei para ele que a fé dele nos mantinha no campo. Porque foi muitos dos desafios que nós passamos. Passamos o maior deles, que nos acompanha até hoje, que é a enfermidade, né? Que ele não é doente, ele está doente e nós cremos no milagre que Deus vai curar. Então esse é o maior desafio que nós enfrentamos todos os dias. Todos os dias. E o maior desafio, então quando a gente viu tudo isso e às vezes eu falava assim, meu amor, vamos para casa. Vamos cuidar do nosso e permitir ser cuidado por eles. E ele sempre falava que o nosso chamado era maior do que qualquer coisa. Então, nada nos parou até aqui. Quem é dos dois que prega ou os dois pregam a palavra? Eu pregava, né? Sempre eu uso essa expressão. Eu passo mais pro lado do ensino. Do ensino, né? Depois que a gente assume O pastorado. o pastoral, a gente já se dedica mais Ao ao ensinamento. ensinamento, à orientação às ovelhas. Entendeu? Agora ela já ministra mais. E quem é que canta? Os dois cantam? Não cantamos. Quem canta é a nossa filha, mas ela não veio. Ela não veio, né? Só para exemplificar, eu tenho um casal de amigos que eles foram desbravadores. E eles só eram enviados para campo para iniciar. Eu digo, mas como é dirigir uma igreja do nada, onde não tem nada? E ela tinha a bênção que ela tocava acordeon. E ela botava a mesinha na frente da casa, quando o sol caía, ela botava aquela mesinha na frente da casa, o marido chegava com uma cadeira, com uma outra assim, uma caixa amplificada, e ela começava a tocar acordeon e cantar. Ela tocava, ele cantava, ia chegando gente. Depois de uns 4, 5 anos cantada, ela toca muito bem acordeon, aí ele pregava a palavra, e assim nasciam os trabalhos. Cada um tem uma estratégia, não é? Essa da criança, de começar um trabalho evangelizando crianças também é muito bom, e eu sei que o Senhor Deus tem honrado vocês. Agora uma pergunta, qualquer um dos dois pode responder. Vocês olhando lá para trás, como foi difícil, todas as dificuldades, os desafios que vocês tiveram que vencer, e atualmente, como vocês estão, vocês sentem ou podem dizer, é gratificante, valeu a pena? É gratificante, eu falo que eu sou privilegiado, por mais com toda a dificuldade, mas eu me sinto privilegiado para estar na frente de uma obra. Falo com Deus, Senhor, eu sou tão pequeno, a obra não é grande, mas olhando humanamente é pequeno, mas quando olha para o lado espiritual, eu me sinto pequeno. Então eu me sinto pequeno e no mesmo instante honrado por poder estar na frente da obra do Senhor.
Eu quero, em nome de Tempo de Semear, dedicar um versículo a vocês. Não pela força do nosso braço, mas pela destra e o braço do Senhor, é que vocês são mais que vencedores nesta obra. Amém. E eu, sinceramente, eu olho para vocês e eu me emociono em saber que, como ela falou, vocês eram negociantes, empresários e abriram mão de tudo para ir cumprir o ID do Senhor. Não é nada fácil. Olha, Tempo de Semear vai fazer 10 anos. Hoje a gente está aqui conversando com facilidade, digamos assim, mas no começo foi muito desafiador. E ainda é, porque nós lidamos com recursos bem escassos. Nós precisamos de recursos para pagar televisão, para pagar editor, e nem sempre a gente tem o valor, mas pela misericórdia do Senhor, Ele tem suprido até aqui, nem que seja no último dia, o recurso chega. Quando não chega, Deus nos dá condição para tirar do bolso. Isso, às vezes, já me deu vontade de parar, mas quando eu olho aquelas pessoas dizem, olha, sentado no meu sofá, quando vocês oraram lá, eu recebi uma bênção. Eu creio que esse sentimento de gratidão deve permear o coração de vocês, não é isso? É verdade. Irmã Adir, quando a senhora falou de desafio, né? A gente pode voltar a esse assunto? Sim. Quando a gente falou de desafio, né? Quando nós recebemos a proposta, né, de irmos para o campo missionário, foi para o Piauí, né? Como eu já falei lá, o desafio foi a mudança de vida, né? O trabalho lá já existia, era bom, era abençoado lá, um lugar maravilhoso. Porém, a mudança de vida, que era muito diferente do que nós tínhamos aqui para sobreviver lá, que nem pão tinha para comprar. De lá, então, a gente passou pouco tempo, fomos para o Goiás. No Goiás, quando a gente chegou lá na cidade que nós morávamos, não vou dizer que em todo o Goiás, mas na cidade que nós morávamos, tinha a lei do silêncio. E lá a gente não podia dirigir culto, a gente não podia botar um som alto nem na frente da casa, né? Porque logo a polícia batia. Então era lei na cidade. De lá, então, a gente ficou um tempo lá e a gente veio para o Ceará, né? Como eu já falei também, a gente foi iniciar em Penaforte. Foi bem difícil o começo. Muito difícil porque já está dizendo começo. Todo começo é batalha, né? Então, mas assim, nada supera o desafio que nós passamos na cidade que nós estamos hoje. E eu falo nisso com meu coração apertado. Porque nessa cidade que nós estamos, é uma cidade, hoje o trabalho é maravilhoso. A gente ama os irmãos, a gente conseguiu conquistar eles conseguiram também nos abraçar. Mas não é nada sobre a igreja de lá. Mas com quem nos enviou, que causou uma dor muito grande no nosso ministério, entendeu? E aí só não parou mesmo, como ele falou, devido à determinação. Porque nunca eu imaginei que nós íamos passar por aquilo que nós passamos. Sempre ouvi falar que o missionário voltava por não se adaptar, por vontade própria, mas não que ficasse lá no campo. E Maria José, eu tenho certeza que teve momentos que você sentiu a mão de Deus, os braços do Senhor carregando vocês, para vocês prosseguirem, né? Isso é maravilhoso, né? Eu quero que vocês deixem, nós estamos com o tempo esgotado já, mas eu quero que vocês deixem uma palavra de incentivo para aqueles que têm essa chama e o desejo de ir ao campo missionário. É verdade, assim, é uma chama. Se não tiver essa chama, essa determinação, esse amor que arde no coração, não permanece. Pode até ir, mas não permanece. O que eu tenho a dizer para os nossos amigos que estão aí também na batalha, que são muitos, tanto no Brasil como fora, que vocês não desanimem, que não desfaleçam as vossas forças, mas que o Senhor, o nosso Deus, é fiel para cuidar de vocês, assim como cuidou de nós no deserto. E principalmente, quem enviou é fiel para cuidar. Que o Senhor dê força para vocês e avante, missionários, avante, amigos. Vamos avançar e vamos semear o céu em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por este momento que conversamos e que Deus prospere o ministério de vocês,
e que seja uma bênção como tem sido até aqui. Amém. 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 A paz do Senhor Jesus. Que alegria, que satisfação estar nesse programa tão lindo, onde leva a palavra do nosso Deus. E hoje nós temos uma palavra especial ao teu coração. Você que está aí, nos ouvindo, nos vendo, Deus tem uma palavra específica para a tua vida. Nós vamos fazer leitura, menção da palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15 e o versículo 7, que fala assim: rogo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus, onde ele estava, tinha uma multidão de pessoas que queria ouvi-lo, que queria tocá-lo, que também estavam curiosos para ver o que ele ia dizer, o que ele falava, não é? E nós podemos observar que certa vez, antes de Jesus contar essas parábolas, aquelas pessoas estavam ali para ver o que ia acontecer. Uns estavam murmurando, os fariseus estavam murmurando, dizendo assim: quem é este que se assenta à mesa de pecadores, que compartilha o pão com os pecadores, que aceita estar na mesa daqueles que cometem o pecado? E Jesus, sabendo de tudo e do que eles estavam falando, resolveu falar 3 palavras, 3 parábolas específicas deste capítulo. Hoje nós vamos meditar sobre uma delas. Jesus usava parábolas para que as pessoas entendessem melhor o que ele queria dizer, porque ele é o dono da sabedoria, inteligentíssimo. Então ele procurava simplificar, colocando assim parábolas para que eles pudessem entender com cenas do cotidiano. E naquele tempo, era comum pastor de ovelhas, essa profissão de pastor de ovelhas. E o que aconteceu ali? Jesus começou a contar que certa vez, um pastor de ovelha que tinha 100 ovelhas, ele tinha 100 ovelhas, e ele cuidava com muito carinho dessas ovelhas. Ele notou que estava faltando uma ovelha. Ele começou a contar 1, 2, 3, foi contando as ovelhas. Quando chegou na 99, ele viu que a ovelha de número 100 não estava. Então Jesus, então aquele pastor que simboliza Jesus, observou e disse: eu tenho que encontrar aquela ovelha perdida. Ele deixou as 99 em segurança, guardadinhas, e foi em busca daquela 100 ovelha. E procurou de um lado, foi procurando em vários locais, até que ele encontrou ao longe, escutou uma vozinha longe daquela ovelha. Quando ele avistou aquela ovelha, ela estava ferida, machucada, com sede, com fome. O que aquele pastor fez? A Bíblia relata que ele colocou sobre os seus ombros e levou junto das outras ovelhas. Nós podemos observar como um bom pastor, ele pegou onde estava a ferida, ele colocou o remédio. Onde estava a fome, ele alimentou aquela ovelha e deu água. E ele ficou muito feliz por aquela ovelha ter encontrado. A Bíblia conta nesta parábola que ele fez uma festa, que ele chamou amigos para comemorar aquele feito tão glorioso que era encontrar aquela ovelha perdida. E a festa foi grande. Chamou os amigos, fez comidas e ali se alegraram junto com aquele pastor. O que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender com esta parábola? Jesus quis dizer a essas pessoas que ele se importa com todos nós, que para ele todos temos uma importância maravilhosa em sua presença, que não há prediletos, que não há preferidos, que ele veio para todos, porque Jesus, ele é o bom pastor, e o bom pastor
dar a vida por suas ovelhas. Jesus veio por todos nós, meu querido, minha querida, que está aqui ouvindo, nos vendo. Ele veio por todos nós. Ele não faz acepção de pessoas, inclusive por você. Ele veio, derramou seu sangue na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, ter o direito de morar no céu, ter o direito de ter a vida eterna. Ele nos ofereceu este direito. Foi morte sofrida, foi morte dolorosa. Jesus, naquela cruz, pediu água, deram vinagre para Jesus. Ele sofreu tudo por amor. A maior prova de amor que a humanidade já presenciou foi chamada Jesus vir ao mundo, pagar um alto preço por nós, um preço doloroso, para que hoje nós tivéssemos o direito da vida eterna. Naquela via dolorosa, Jesus sofreu calúnias, bateram em Jesus, humilharam Jesus, para que hoje nós tivéssemos esse direito. Vamos refletir sobre este amor. O amor dele é tão grande que é imensurável, não dá para medir. Nesta parábola que nós vimos hoje, aquele pastor pegou a sua ovelha e cuidou e sarou. E Jesus também faz isso conosco. Onde você está precisando da cura, Ele pode levar até você a cura. Onde você está passando alguma tristeza, algum problema, alguma angústia, alguma mágoa, o Senhor pode te sarar hoje. Entrega teu caminho ao Senhor e tudo Ele fará. Então, saiba que você tem dono, ovelha. Você tem o bom pastor como o seu dono, como o meu dono. E Ele deu a vida por todos nós. Eu gostaria agora de fazer uma oração por você. Posso? Vamos orar? Onde você está, pare um minutinho. Feche os teus olhos, que eu quero orar por você. Senhor, nós estamos aqui, meu Deus, e eu te apresento cada uma das pessoas que estão, Senhor, vendo e ouvindo este programa, meu Pai. Eu te peço uma bênção especial para cada um deles. Onde, Senhor, eles estiverem enfermos, que o Senhor leve a cura. Onde eles estiverem angustiados, tristes, com algum problema familiar, que o Senhor leve a união, o amor sobre cada família. Meu Deus, Tu és o bom pastor. E nós, Senhor, Te amamos e pedimos uma bênção especial para cada um dos Teus filhos, aonde alcançar a nossa voz neste momento, que venha ser abençoado por Ti, porque Tu és o bom pastor. E muito obrigada, bom pastor, por cuidar de nós, por cuidar das Suas ovelhinhas que somos nós, meu Pai. Muito obrigada pelo sacrifício, por ter vindo ao mundo, por ter, Senhor amado, entregado a Sua vida por nós. Foi a maior prova de amor que nós poderíamos receber. E assim nós agradecemos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde a tua casa, a tua família, e onde quer que você for, seja abençoado por Deus. Olá, meus queridos irmãos e amigos em Cristo. É sempre um prazer estar aqui neste quadro. E hoje, com muita alegria, estamos recebendo aqui o presbítero Rosemiro Barroso, dirigente lá do Estrela 2, casado com a Silvia, pai de 2 meninos. E ele está hoje aqui em lançamento do seu primeiro livro. Ele fez o lançamento ali no culto de segunda-feira, no Tempo Central. Foi uma bênção. E nós estamos aqui hoje para falar desse livro, Ministério da Reconciliação. Aqui em Castanhal, na Assembleia de Deus, o pastor Olivar Barbalho até comentou, nós temos o pastor Hermes Marques, que já é escritor, e agora nós temos o irmão Rosemiro Barbosa.
Irmão Rosemiro, muito obrigada, tá, por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui conosco para falar aqui dessa obra, né, tão bonita, Ministério da Reconciliação. Nós agradecemos a sua presença. Irmã Celina, eu quero agradecer pelo seu convite. Para mim, esse exato momento, eu estou vivendo o momento que Deus está me concedendo essa grande oportunidade. Eu havia dito para a senhora que alguns meses atrás, a minha esposa sempre está assistindo aos sábados o programa. Eu disse: minha filha, será assim um dia eu vou ser entrevistado ainda ali no programa Tempo de Semear? E quando eu vi a senhora se aproximando, eu disse: será se é hoje que eu vou receber esse convite? Chegou As o coisas dia, né? estão acontecendo. Eu não sei qual o propósito de Deus, né? Mas é algo que eu gosto de fazer. Ministério da Reconciliação, eu acredito que é o meu DNA. A partir do momento que a gente começa a trabalhar com pessoas, a gente começa a entender quão é importante a gente poder contribuir nessa área da reconciliação. Presbítero Rosemiro, o que inspirou o senhor a fazer essa obra, Ministério da Reconciliação? Irmã Celina, o cuidado. Eu sirvo a Deus há mais de 30 anos. Fui obreiro muito novo ainda, aos meus 18 anos, 19 anos, solteiro. E ao longo de toda a minha vida sempre foi pautado no cuidado, na obediência e na observação. E eu sempre dizia assim que um dia que eu fosse dirigente, estivesse de frente, eu ia tentar contribuir um pouco mais com as pessoas. Porque você está dentro de uma igreja, você tem um ângulo diferente, você ensina, vê todo mundo feliz, alegre, porque ali é o lugar que nós vamos buscar descanso em Deus. Mas quando a gente assume uma posição de liderança, onde o nosso objetivo é cuidar de pessoas, algo mais precisa ser, a gente se cobra o algo mais. E esse algo mais é buscar mais conhecimento, além da Bíblia, ao qual nós temos, que é o nosso manual, para poder ajudar pessoas. Uma vez que quando você entra no âmbito familiar, você encontra muitos cenários, e muitas vezes você precisa ter ferramentas para que possa ajudar essas pessoas a encontrar o caminho certo. Reconciliação é fundamental. Glória a Deus, viu, por essa sua decisão. Presbítero, qual é a principal mensagem que o senhor quer mostrar aos leitores desta obra? A principal mensagem do livro, na verdade, é a reconciliação, estabelecer uma cultura de paz dentro dos lares, né? Uma vez que nós vivemos um momento muito conflituoso, nós estamos vivendo esse momento agora. Muitos conflitos acontecendo em muitas famílias, divisões, e muitas vezes, irmã Celina, são coisas simples que precisam fazer parte, às vezes, do casal, do relacionamento em família, ou uma amizade que está sendo quebrada por alguma coisa supérflua, que muitas vezes gera problemas terríveis nesse relacionamento. Tá certo, como nós já comentamos, o presbítero Rosemiro, ele é dirigente de congregação, então ele viu essa necessidade, ele lida com pessoas, cada pessoa dentro de uma congregação. Eu acredito que não é fácil, né, presbítero, dirigir uma congregação, porque você está lidando com várias pessoas, famílias, vários tipos de problemas. Então, o livro veio assim no momento certo, né? Presbítero, a terceira pergunta: por que o tema da reconciliação é tão importante para as igrejas nos dias atuais? Celina, esse tema, reconciliação, hoje ele é mais do que um assunto presente, né? Observe que a Bíblia ela fala lá em Provérbios sobre procurar entender, conhecer o estado de suas ovelhas. Quando a Bíblia nos ensina isso, ela está dizendo assim para a gente: olha, acompanha a sua ovelha. Você tem que ter uma visão além, né, do que simplesmente ver o estado. Você tem que entender, estar com ela. Muitas vezes você é procurado por essas ovelhas. E quando você é procurado, que você, como eu disse, entra no âmbito familiar,
você vê o quanto é importante você ter uma palavra certa, você ter a direção certa para poder trazer essa restauração, que é a base do nosso livro, a reconciliação. Então, relacionamentos frustrados, né, separação, divórcio. Hoje o fórum está abarrotado de processos, né? E muitos desses processos, dezenas de milhares deles, são processos de causas supérfluas, que as pessoas não conseguem resolver, né? Então eu busquei esse conhecimento, né? Eu procurei me graduar, eu me graduei em conciliação e mediação de conflitos, justamente para que eu tivesse ainda mais conhecimento para poder ajudar as pessoas. Eu sempre gostei da área das ciências humanas, né? Algo que se identifica comigo. Então eu procuro ser útil da melhor maneira possível. Glória a Deus por isso. Irmão, o senhor fez aí um comentário sobre vários divórcios, que o fórum está abarrotado de processos, muitas vezes por nenhum motivo aparente, ou então motivos fúteis, né? Que só há mesmo a necessidade de uma reconciliação. Glória a Deus por esse seu pensamento, por o senhor pensar assim, por estar estudando mais, né, por este livro, com esse tema, que é justamente isso, ajudar pessoas, principalmente no meio evangélico, principalmente, né? Quando a gente casa para viver, como a Bíblia diz, né, até que a morte os separe. Então, muitas vezes é um motivo bobo mesmo, existem separações. Então, eu fiquei muito feliz, viu? Com esse livro, com esse tema. Glória a Jesus por isso. Nós estamos aqui querendo saber se houve algum texto bíblico que deu assim um início para essa obra. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, a parte B, que diz que Deus ele nos entregou o ministério da reconciliação. Então, ele nos incumbiu de uma responsabilidade. Celina, veja bem, as cartas de Paulo são cartas doutrinárias, mas você observa que dentro das cartas de Paulo, o que é que ele mais trata lá? Eles são exatamente conflitos, são comportamentos. Eu sempre trabalho muito a Congregação Estrela 2 na área do comportamento. O nosso comportamento, a maneira de nos portar como um cristão. Então, eu sempre procuro abordar esses temas, né? Você observa que a Bíblia fala entre duas irmãs, Sintique e Evode. Sim. Paulo se preocupou com aquelas irmãs que viviam em conflito. Ninguém sabe a razão porque elas estiveram em conflito, mas eram pessoas usadas por Deus. Mas naquele momento, por alguma questão, quem sabe banal, elas entraram em um conflito. E Paulo, como um mediador, ele busca a reconciliação para que elas possam voltar a focar o papel delas como servas de Deus. Então os conflitos ele é inerente, né? Onde existe pessoas, vai existir conflitos. E realmente precisa dessa reconciliação entre irmãos. Irmão, durante a escrita do livro, houve alguma experiência assim marcante que o senhor queira compartilhar conosco? Olha, eu tive uma experiência que me marcou logo no início, no primeiro trabalho que eu assumi como um dirigente de congregação. E era justamente eu ter que realizar uma reconciliação entre líderes. E eu tomei uma decisão na época, sem muito conhecimento, né, obreiro novo, tinha assumido o cargo, e tentei resolver aquela situação. Então eu tomei uma atitude que não foi correta. Em vez de resolver o conflito, eu estiquei o conflito. A partir daquele momento, eu vi que eu precisava melhorar. Porque trabalhar com pessoas é um pouco complexo. Cada um tem uma mentalidade diferente, cada um pensa diferente. As pessoas elas não têm o costume de trabalhar os fatos, elas trabalham muitas vezes a interpretação. E a interpretação, quando ela vem de pensamento diferente, é preciso haver um meio termo ali para poder trazer um entendimento correto daquelas pessoas. Presbítero, me diz uma coisa, o que os leitores esperam ao concluir a leitura do livro Ministério da Reconciliação? Olha, o Ministério da Reconciliação
aos nossos irmãos que estão nos assistindo, ele é um verdadeiro manual. Ele é um manual que vai lhe ajudar bastante. Inclusive, ele tem alguns anexos muito importantes no final, que ele vai te dar alguns parâmetros, tá? Dentro dos princípios bíblicos e um pouco da comunicação não violenta, né? Onde o pai da comunicação não violenta, chamado Marshall Rosenberg, que faleceu agora com 80 anos em 2015, ele nos dá algumas ferramentas importantes, que é a escuta ativa, falar, escutar ativamente. Mas quando se fala na escuta, ele fala na escuta movida pelo coração. Então, aos nossos leitores, eu tenho certeza que vai lhe ajudar bastante no seu dia a dia. Glória a Deus por isso. Que conselho o senhor daria para quem está enfrentando conflitos e precisa buscar a reconciliação? Para você que está vendo esse conflito, primeiramente pare, pense, volte os teus pensamentos e veja quantas coisas boas Deus já lhe permitiu viver, se for uma esposa, se for um marido. Quantas coisas boas Deus já proveu em sua vida. E eu pergunto, será se vale a pena você jogar tudo para o alto? Ainda tem tantas coisas boas para se desfrutar. Não deixe que os conflitos, que os problemas venham quebrar esse vínculo, venham destruir tudo aquilo de bom que Deus vem construindo na vida de você pai, de você mãe, de você casal. E eu tenho certeza que se você entrar no caminho certo, parar um pouquinho, pensar, refletir e ver que Deus tem muito mais coisas para fazer na vida de vocês. Muito obrigado pelo conselho, de muito valia. Nós louvamos ao Senhor, agradecemos por o Senhor ter vindo aqui, ter compartilhado conosco um pouco da sua história, também um pouco dessa obra aqui. Muito obrigada. E a nossa oração é que Deus continue abençoando o seu ministério e que muitas pessoas possam ser alcançadas através desta obra. Muito obrigada, viu, presbítero? Que Jesus lhe abençoe ricamente. Agradecemos ao Senhor Deus pela providência deste programa, a Assembleia de Deus na pessoa do pastor Olivar e todo o seu ministério, Jardim de Deus com a irmã Gisele, todas as irmãs que integram este grupo maravilhoso, Lanchonete Shalom lá em Terra Alta, pertencente à Assembleia de Deus. Muito obrigada aos irmãos daquela lanchonete, que é uma bênção para quem está a caminho de Marudá, de Marapanim. Encoste ali e faça o seu lanche, tem refeição, tem tudo aquilo de bom paladar para você. A Assembleia de Deus em Castanhal tem sido uma bênção, parceira daquela igreja lá em Terra Alta. Então vamos lá abençoar aquela igreja naquela cidade. Nós também queremos agradecer a Top Lanches em Castanhal, ao lado do Hospital Magalhães, ali por trás da prefeitura. Você que pode vir ao centro da cidade ou mesmo de outras localidades, e aquele lanche e refeições também. Polpas de fruta moura, lá do pastor Enoque, ali em Terra Alta. Você pode procurar aqui em Castanhal, lá na Altamira, no Farinheiro. Você encontra essas polpas deliciosas para estar servindo no seu evento, no seu almoço, no seu dia a dia. Nós queremos agradecer a irmã Conceição Quaresma, ela que tem abençoado o programa, irmã Domingas, irmã Maria Gomes, pastor Francisco Neto. Deus recompense. E você que ainda não está colaborando e deseja colaborar, veja aí no QR Code a maneira como colaborar com o Tempo de Semear. Qualquer valor é bênção para estarmos mantendo este programa no ar. Chegamos ao final do programa, sempre lembrando que no próximo final de semana nós temos aquele encontro marcado com você. Até lá, se Deus quiser.